Oi, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História e no vídeo de hoje nós vamos terminar os nossos estudos sobre a Era Vargas falando sobre a economia. Foi a grande mudança, pela qual o Brasil passou naquele momento. No vídeo passado nós terminamos falando sobre a ditadura do Estado Novo e o governo eleito, que terminou aí, tragicamente, com o presidente tirando a própria vida. Na economia, mudanças importantes vão acontecer e são sobre essas mudanças que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bom, gente, aqui está a grande mudança no Brasil durante a Era Vargas, que é a questão econômica. Na Primeira República, o café era o principal produto de exportação do Brasil, como nós vimos aí durante um longo tempo. Só que com a crise de 29, as exportações de café brasileiro despencaram. E quando Vargas assumiu o poder em 1930, ele teve que lidar com essa situação. Então, antes mesmo de tomar qualquer outra atitude, era necessário dar conta daquele excedente de café que estava guardado no Porto de Santos. Lembra do convênio de Taubaté? Então, de 1907 até 1929, o governo brasileiro pediu dinheiro emprestado para comprar e estocar o café excedente. Só que agora o preço do café no mercado era tão baixo que tinha que ser tomada uma atitude drástica. Então, o que vai acontecer? O Vargas vai chamar os cafeicultores e vai explicar o que está acontecendo naquele momento. O convênio de Taubaté não tem mais jeito. Então, não dá mais para ficar comprando e estocando café. A situação era tão grave que a única coisa a ser feita foi queimar o café. Então, compraram os excedentes da última safra de café, juntou com todas as outras lá que já tinha guardado e literalmente pôs fogo. Então, o Brasil ficou pedindo dinheiro emprestado aí, por mais de 20 anos para literalmente pôr fogo no café. E o Vargas também disse aos cafeicultores que assim, acabou novos plantios. Chega com esse negócio, essa farra de ficar produzindo café, da torta à direito aí, que o governo compra, o governo compra, o governo compra, acabou. Não tem mais isso. Vocês estão proibidos de aumentar o plantio de café do jeito que vocês faziam antes. Vocês vão aumentar quando eu falar para vocês que pode aumentar. Isso já é uma característica intervencionista do Vargas. Então, ele vai intervir, ele vai interferir para tentar resolver a situação da crise do café gerada pela crise de 29. E pela primeira vez na história do Brasil, haverá um apoio efetivo à industrialização. Cuidado! Isso não significa que não existiam indústrias no país. Existiam. Mas comparando com os países industrializados europeus, nós estávamos atrasados. Nós ficamos aí, com os cafeicultores no poder por um longo período, com essa vocação agrária, entre aspas, do Brasil. Então, agora haverá um apoio oficial à industrialização. A crise de 29 também colabora com isso, para evitar que o Brasil compre muitas coisas de fora. Observe esse quadro que mostra os índices de crescimento anuais da agricultura e da indústria. Percebam que no último período dos cafeicultores no poder, de 1920 a 29, os índices de crescimento da agricultura são maiores que os da indústria. Aí o Vargas assume o poder em 30. Então, as medidas de industrialização começam, lógico, ele assumiu em novembro de 1930, então vamos considerar 1931. No período de 1933 a 1939, percebam que os números da indústria dão um salto. Passa de 2,8% para 11,2%. E a indústria passa a ser a atividade econômica mais importante do país. Isso não significa que a agricultura deixou de existir, pelo amor de Deus. O Brasil ainda hoje é um dos grandes exportadores de café do mundo. Está sempre ali na lista dos 3 primeiros. Além disso, o Brasil exporta vários outros produtos. As indústrias cresceram muito. Percebam aí que no período de 1939 a 1945 houve uma queda
no índice de crescimento industrial, que é essa provocada pela Segunda Guerra Mundial, que é justamente o período, né, de início e término da Segunda Guerra. Então, agora o Brasil terá um apoio efetivo do governo à industrialização, mesmo porque, né, o Vargas tirou os cafeicultores do poder com a Revolução de 30, então precisa de um grupo de apoio aí. De novo, se você não tem o apoio das elites econômicas, você não governa o país. Vamos agradar, né, a burguesia industrial. A principal característica da economia na era Vargas é a intervenção do Estado. Então, Vargas centraliza as ações políticas e as ações econômicas na sua pessoa. Então, para tentar evitar a dependência em relação a outros países. E aí, assim, caso aconteça uma outra crise, como a crise de 29, nós não sermos tão afetados. Então, vamos tentar produzir aqui no Brasil coisas que antes nós comprávamos de fora. Lógico, não dá para produzir tudo, né? Nenhum país é autossuficiente, isso até hoje. Mas vamos tentar evitar ao máximo a dependência em relação a outros países. E para isso são necessários investimentos. O governo vai investir nas indústrias de base, que são aquelas que servem como base para outras indústrias. Vocês já devem ter ouvido falar nas aulas de geografia. Durante o governo Vargas foi criada a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, em 1941, no Rio de Janeiro, a Companhia Vale do Rio Doce, em 1942, em Minas Gerais, e a Petrobras, em 1953. Lembra lá no governo eleito, a ideia da criação da Petrobras é que o Brasil começasse a produzir aqui uma parte do petróleo que consumia, e não importar tudo de fora como era. E olha uma sacada aqui do Vargas. Não só o governo brasileiro, mas empresários brasileiros foram até os Estados Unidos para comprar máquinas e equipamentos mais baratos, principalmente os empresários do setor de bens de consumo. E olha o que aconteceu. Nós vimos que a década de 1920, né, a primeira metade dela, foi de um crescimento industrial espantoso dos Estados Unidos. Nós falamos disso no capítulo da crise de 29. E aí, quando a crise ocorreu, muitas indústrias foram à falência nos Estados Unidos. E aí, o que acontece? Quando a indústria vai à falência, fica lá o prédio e as máquinas. Fechou a indústria. É o que nós chamamos de massa falida. Então, é uma oportunidade de você comprar máquinas e equipamentos relativamente novos, porque são da década de 1920, por um preço mais barato. Eu vou dar um exemplo aqui que não corresponde à realidade, tá? Não é esse o valor exato, mas só para que vocês entendam o que é comprar esse mais barato. Então, vamos supor que o dono de uma fábrica nos Estados Unidos comprou cada máquina por $1.000. Só que aí a fábrica dele foi à falência com a crise de 29, então ficou tudo lá parado. Aí chega alguém para ele e fala, você não quer vender cada uma dessas máquinas por $200? Aí, professora, mas ele pagou 1.000. Tá, só que a fábrica foi à falência, ele não vai mais usar aqui. Então, é melhor ganhar 200 por cada máquina do que não ganhar nada. Então, percebem a sacada aí? Vamos aproveitar este momento de crise nos Estados Unidos para poder equipar as indústrias aqui no Brasil por um preço mais barato. Houve um desenvolvimento econômico no Brasil? Houve. De 30 a 40, a partir, né? 31, 32. Então, década de 30 até 1945. Houve sim. E as indústrias de base, que são indústrias muito grandes, elas geraram muitos empregos. Isso é um fato. Porque você precisa de muitos trabalhadores nessas indústrias. São indústrias de grande porte. E aí, isso gera um ciclo positivo na economia. Porque assim, a pessoa que tem emprego, ela consome. Quanto mais a população consome, mais as indústrias de bens de consumo produzem. E aí as indústrias de
bens de consumo contratam trabalhadores, porque né, a produção aumentou, e aí há mais gente com emprego para consumir. Então, percebe que vai criando um ciclo positivo na economia? Então, quando o Vargas deixou o governo em 1945, deixou não, foi deposto, deixou forçado, né? A economia do Brasil estava indo bem. Então, ele conseguiu, né, fazer com que ele deixou o Brasil numa situação econômica muito boa, que infelizmente, né, não será, essa situação econômica boa não será prolongada, né, no governo Dutra, nem depois no governo eleito do Vargas, e mais para frente aí teremos outros momentos de crise que nós vamos falando, né, ao longo dos nossos estudos. Comente aqui embaixo se você sabia sobre a criação dessas empresas durante o governo Vargas, empresas essas que, né, muitas foram privatizadas, né, na história mais recente do Brasil. Se você tiver também alguma dúvida, não esqueça de deixar aqui. Não se esqueça também de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vou deixar como tela final o vídeo que fala sobre a ditadura do Estado Novo e o governo eleito em 1950. Então, caso você não tenha visto, vou deixar aqui. Então, eu te encontro lá nesse vídeo e a gente se vê por aí. Tchau, até mais!